Olá pessoal, bom dia. Aqui é a Projac. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa primeira aula de ciências do segundo bimestre. Nós vamos estar no capítulo 3, investigando sons. Estamos continuando com o contato com diferentes sons, como um telefone tocando, a música de loja, a voz de pessoas, buzinas, carros nas ruas. Todos esses barulhos acabam estando ao nosso redor. E nós vamos aprender agora o como eles aparecem durante a nossa vida, tá bom? Olha quantos barulhos que são legais, que nós podemos emitir juntos. Lá na página que nós vamos iniciar, a página 4, nós percebemos que no meio da gente, a gente tem vários sons. A gente tem sons que somos capazes de emitir com o nosso corpo, através da nossa boca, através de algum movimento e através também do ambiente onde a gente vive, tem vários sons sendo emitidos. Nós vamos fechar os olhos, fazer silêncio. E que som você está escutando agora? Vocês vão fazer um X em cada som que você consegue, neste momento, escutar. Você vai fazer o X e depois você vai copiar na linha abaixo, tá? Aquele que você conseguiu. Depois, nós vamos conversar sobre essas questões um pouquinho na aula remota. Quais são os sons que você ouve e que são produzidos por seres vivos ou por máquinas ou fenômeno da natureza, que pode ser cachorro latindo, barulho de pássaros, os nossos barulhos andando, pode ser o barulho do vento, barulho do trovão. No 3, algum desses sons incomoda você? Sim, por quê? Às vezes o trânsito, alguém gritando, acaba interferindo a gente, né? No que a gente está fazendo, e isso acaba incomodando por causa de algumas atividades. No 4, você prefere estudar em lugares silenciosos ou com música? Eu prefiro em lugar silencioso. Agora, vocês eu não sei. 5. Em uma fazenda ou uma floresta, ouvimos esses mesmos sons? Não. Lá a gente tem um ambiente mais tranquilo e às vezes a gente escuta mais o barulho do vento, de animais como pássaro, às vezes até de água, né? Dependendo do lugar. E no 6, se você voltasse 100 anos atrás no tempo, os sons seriam os mesmos? Eu acredito que em alguns sim, mas deveria ter menos barulho de carro, menos barulho de pessoas nas ruas e desses aparelhos tecnológicos que nós temos hoje, né? Deve ter bem menos. Lá na nossa agora página 5, nós vamos aprender um pouquinho como os sons são produzidos. Eles têm vibrações. Então, às vezes, alguns movimentos, tá? De um lado para o outro ou repetitivos, acaba emitindo um som. Como está aqui, ó. Ele pega e bate a membrana no tambor para que faça o barulho. Sendo várias vezes repetitivo esse som, vai emitindo o quê? Vai saindo o som, vai emitindo as ondas sonoras pelo ar, aonde vai emitindo o som que chega aos nossos ouvidos. Aqui embaixo nós vamos ver as pregas vocais, tá? O ar vindo do pulmão, a gente vai forçar e aí vai saindo o som pela nossa boca. Olha que interessante. Você sabia
que se colocar a mão sobre sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como contar até 10 ou cantar, você consegue seguir a vibração das pregas das suas cordas vocais. Você consegue emitir vários sons diferentes, tá? Trabalhando com a sua corda vocal. Por isso que alguns cantores têm a voz grave e a aguda ou aquela bem suave, porque eles trabalham com as suas próprias cordas vocais e vão treinando, tá bom? Agora aqui na onda do som. Você já jogou uma pedrinha num lago? O que acontece? Assim que a gente joga a pedrinha, vai aparecendo as ondinhas. E isso é como se fosse uma mola, tá? As ondas elas vão indo e voltando em ondas e vão se espalhando. E isso também vai formando um som. Se espalha e se propaga esse som. Assim como também o violão, né? Porque olha, a propagação ela pode ser de líquidos como a água, de gasoso como no ar e também sólido como a madeira. Um exemplo é aqui, ó, a vibração das cordas vocais do violão. O porquê? Porque ela vai tocando e aí as vibrações desse som vai até chegar aos nossos ouvidos. Quando a pessoa toca bem, é até gostoso de se ouvir. Mas às vezes quando pega o violão e faz brum, 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 não é tão bom assim, não é verdade? Na nossa próxima página, lá na página 6, nós vamos observar, página 7. Nós vamos observar os meios de propagação do som, tá? Tem vários tipos no nosso meio. Aqui a gente tem os golfinhos, que se comunica por meio de som que se propaga pela água e faz aqueles sons bem bonitos, gente. Tem também os passos, né, das pessoas, dos seres humanos. O que acontece? Eles, conforme a gente vai andando na madeira ou a gente vai pisando, o que vai acontecendo? Vai vindo aquele barulhinho assim, nhé, nhé, nhé. E aí a gente vai ouvindo o barulho do quê? Do atrito, da nosso pisar com a madeira. Já lá no espaço sideral não tem barulho. Por quê? Eles falam que o espaço é um local vazio, tá? E lá eles falam que não tem vibrações de som, então não propaga som neste lugar, tá bom? Agora, olha que interessante. Você sabia que as ondas sonoras, elas são bem rápidas, tem 340 metros pelo ar, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque a luz, ela é muito mais rápida do que o som. Tanto que quando a gente tem um raio, primeiro a gente vê o trovão, né, que é o raio, depois a gente escuta aquele barulho bem grande do trovão, nas chuvas. Então, a luz, ela acaba sendo mais rápida do que o som. É 1 milhão de vezes mais rápida do que o som. Olha que interessante, gente. Aqui na próxima página, na página 8, nós vamos observar a seguinte ilustração e fazer as questões. O que acontece quando a pessoa bate num tambor? O que você acha? Provoca o quê? Provoca uma onda sonora, uma vibração que vai chegar as ondas sonoras aos nossos ouvidos, certo? Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham pelo ambiente. Vocês têm que desenhar. Depois,
Faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Vocês vão ter que fazer um X. E depois escrever por que você acha que vai chegar primeiro aos ouvidos da menina do que do surfista, certo? O 2 está assim. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e o menino na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostam a orelha na mesa. Você acha que eles realmente vão escutar o barulho do relógio ou não? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Eu acredito que eles vão sim. E o que acontece? As ondas sonoras chegam até eles antes, por quê? Elas são identificadas pela orelha. Então, é por isso que vai chegar até lá, certo? Agora o 3. Você já viu fogos de artifícios? Em geral, vemos as luzes coloridas antes da gente ouvir o barulho. O porquê isso acontece? A luz se propaga mais rápido, lembra que a Pro falou? E depois que aparece o som. Por isso que fica aquelas luzes lindas no nosso Réveillon e depois que chega o barulho. Na próxima página, lá na página 9, a gente tem a tirinha, onde tá lá assim, bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá, buá. O que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circule. Quais sons essas onomatopeias representam? Primeiro, o que acontece? Ele tem que circular. Qual é que aparece? É o bu, que isso tá deixando o pai dele nervoso, e o buá, buá, do choro do Cebolinha, que ele ficou triste porque o pai brigou para ele parar de tocar o tambor. Quais sons essas onomatopeias representam? O som da batida do tambor e o buá do choro do Cebolinha. E o bu representa o som da batida do tambor bem grande, certo? Então, bu da batida forte do tambor e buá do quê? Do choro do Cebolinha quando o pai manda ele parar de tocar, certo? Cantar, falar e assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o corpo? Vamos pensar, né? Vocês vão bater palmas, bater pé e tentar produzir. Então, vamos lá. Usando a boca, a gente consegue assobiar, estalando com os dedos, estalando. Com bater palmas, a gente consegue bater palmas, bater os pés. A gente consegue muito barulho com o nosso corpo, certo? Agora, lá na última, na B, nós vamos agora, preste atenção. Diga A com a boca bem aberta, enquanto bate com as mãos no peito. Experimente bater, abrir e fechar a boca várias vezes. O que acontece? Gente, o som muda. Por quê? Porque os pulmões acabam se vibrando e abrindo o som. E isso vai modificando o som. Nós vamos brincar depois na aula remota um pouquinho sobre isso, tá bom? Agora eu quero mandar para vocês um beijinho e nós vamos parar por aqui na aula de hoje, tá bom? E continuar na próxima aula. Um beijão, ficam com Deus!